Alimento Diário, série Gênesis, o Princípio. Livro 7, Andar na Presença de Deus. Autor, Pedro Dong. Semana 3, tema, a circuncisão e a promessa de um filho a Sara. Leitura bíblica desta segunda-feira, Gênesis, capítulo 12, versículo 7 e capítulo 13, versículo 15. E Atos, capítulo 7, versículo 2. Versículo para ler com oração, Romanos capítulo 6, versículo 5. Se fomos unidos com ele na semelhança de sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Abraão, a fé que toma posse da promessa. Na mensagem desta semana, cujo título é A Circuncisão e a Promessa de um Filho a Sara, veremos o que devemos fazer para alcançar uma vida espiritual de sucesso. Teremos clareza de que, em nosso serviço ao Senhor, tudo deve ter origem em Deus. Aquilo que podemos produzir por esforço próprio é apenas Ismael. O Senhor fez a promessa a Abraão e depois instituiu a circuncisão. Exploraremos, assim, o significado da circuncisão e o que ela representa em nossa experiência com Deus. A partir do versículo 9 do capítulo 17 de Gênesis, lemos que Deus instituiu a circuncisão. Vamos ler Gênesis capítulo 17, versículos de 9 a 12. Disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio, será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós, todo macho nas vossas gerações, tanto o escravo nascido em casa, como o comprado a qualquer estrangeiro que não for da tua estirpe. Deus estabelece uma aliança com Abraão e logo em seguida institui a circuncisão. Vamos explicar o contexto disso. Quando Deus chamou a Abraão, ainda em Ur dos Caldeus, este era apenas mais um entre tantos. No entanto, possuía um coração diferente. Em meio a uma geração idólatra voltada apenas para os próprios interesses, ele se preocupava em buscar o Deus verdadeiro. No dia em que o Deus da glória lhe apareceu, confira Atos capítulo 7, versículo 2, ele passou a depositar toda a sua confiança naquele que criara os céus e a terra. A partir desse encontro, entregou sua vida, como também sua família, inteiramente a Deus. Toda vez que aparecia a Abraão, o Senhor falava com ele. Esse é um grande segredo que devemos aprender. Sem a palavra de Deus, nada acontece em nossa vida. Quando Deus aparece e fala conosco, sua palavra muda a nossa sorte. Portanto, quando o Senhor fala, devemos crer, assim como Abraão creu. E as coisas passaram a acontecer em sua vida. A promessa de Deus dada a Abraão consiste em 2 elementos. Um elemento era a posse da terra de Canaã e outro, a descendência. Logo que foi chamado de Ur dos Caldeus, a Bíblia relata que Sara, a mulher de Abraão, era estéril. Esse era o pano de fundo. Deus apareceu a Abraão e lhe prometeu que daria a terra de Canaã à sua descendência. Confira Gênesis, capítulo 12, versículo 7. Essa promessa foi insistentemente repetida por Deus. Leia também Gênesis, capítulo 13, versículo 15. E envolvia 2 elementos, a terra e a descendência. Então, no capítulo 15 de Gênesis, é relatado outro acontecimento. Vamos ler Gênesis, capítulo 15, versículos de 5 a 11. Então conduziu-o até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. Ele disse: será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Disse-lhe mais:
Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te por herança esta terra. Perguntou-lhe Abrão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe: Toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos estes animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, umas defronte das outras, e não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abrão as enxotava. Deus prometeu a Abraão a terra e a descendência, e lhe ordenou realizar algo. Ele imolou 3 animais e os dividiu em 2 metades, ato que representa a morte de Cristo. As 2 aves, porém, não poderiam ser partidas, pois representavam a ressurreição de Cristo. Deus quis que Abraão executasse pessoalmente esses sacrifícios para que pudesse identificar-se com o significado deles. E o que isso nos ensina? Que o segredo de nossa vida espiritual está justamente em nossa identificação com a morte e ressurreição de Cristo. É exatamente isso que Paulo ensina no capítulo 6 de Romanos. Vamos ler Romanos capítulo 6, versículos de 3 a 6, parte A. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque, se fomos unidos com ele na semelhança de sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem. Esse unir-se indica identificação. Fomos unidos a Cristo em sua morte e também em sua ressurreição. Por isso, o segredo da vida cristã e igualmente do serviço cristão é justamente essa identificação. Morrer com Cristo e ressuscitar com Ele para uma vida nova. Quando celebramos a ceia do Senhor, celebramos nossa união e identificação com Cristo em sua morte e ressurreição. Celebramos também nossa libertação da escravidão. Nunca reduzamos a mesa do Senhor a um ato repetitivo, a um simples ritual. Cristo morreu por nós para cumprir o propósito do Pai, que é renovar-nos pela morte e ressurreição de Cristo e fazer-nos governar sobre a terra. Para isso fomos criados. Aleluia! De acordo com o texto que você acabou de ouvir, anote uma luz que você ganhou nessa palavra. Anote também uma direção para a sua vida e também uma admoestação. Releia esses pontos durante o dia e, se possível, compartilhe-os com outras pessoas. Sugerimos como leitura de apoio para melhor compreensão da mensagem desta semana 2 livros, também de publicação da editora Árvore da Vida. O primeiro livro, O Coração da Bíblia, capítulo 2, do autor André Dong. O segundo livro, Então Virá o Fim, capítulo 2, do autor Dong Yulan. Alimento Diário, série Gênesis, O Princípio. Livro 7, Andar na Presença de Deus. Autor, Pedro Dong. Semana 3, tema, A Circuncisão e a Promessa de um Filho a Sara. Leitura bíblica desta segunda-feira, Gênesis, capítulo 12, versículo 7